Olá, minha gente, esta é a quarta aula de informática. Agora vamos sair das funções lógicas e vamos para um novo tipo de função, as funções de busca. Então, gente, hoje vamos falar exatamente sobre procv, ou VLOOKUP, e PROC-H e HLOOKUP. Então, são duas funções que vamos ver hoje, tá? Tem o nome em português dela e o nome em inglês, nome em português e o nome em inglês novamente. Vamos começar pela procv, tá? Que é uma das mais famosas, ou, se você quiser falar em inglês, VLOOKUP. Então é o seguinte, gente, procv, o significado dela significa procurar na vertical. Então é uma função de busca que vai retornar para você um número que você está buscando. Então, assim, imagina que você é uma loja e você está procurando, quanto que vale um certo produto. Então você põe o nome do produto e ela vai te retornar o valor daquele produto. Então assim, é uma função bem básica, né? Mas é uma das coisas que a gente mais usa, porque no final as pessoas usam muito Excel para banco de dados. Então faz sentido você ter uma função de busca para você saber onde estão as suas coisas do banco de dados. Então, gente, é muito usada essa fórmula, tá? Então fiquem de olho, porque ela também é um pouquinho difícil, porque ela tem 4 parâmetros. Vamos ver aqui. O primeiro parâmetro da VLOOKUP, ou da procv, tá? Como vocês preferirem, é o valor que você está procurando, tá? Então o nome do produto, por exemplo, que você está procurando, preço. Logo depois vem a matriz, tá? A matriz tabela daquele produto. Então, assim, qual é a matriz de informações que você vai usar? Logo depois também tem o número da coluna que você vai retornar. Então, vamos ficar de olho aqui. Ele vai procurar na tabela o nome do seu produto. Então, ele vai procurar aqui e vai estar lá procurando o nome do produto. E assim que ele descobrir algo que tem o nome do seu produto que você acabou de botar, ele vai retornar a coluna referente ao nome daquele produto que ele acabou de achar. Eu vou dar mais exemplos aqui para ficar mais claro isso. E no final também, você vai ter um valor a mais, tá? Que é procurar no intervalo ou não, eu botei aqui, mas podemos dizer é um valor que você põe verdadeiro ou falso para dizer se você aceita valores parecidos ou não. Você pode botar isso. Aí você fala assim, não aceito algo parecido não, quero só algo exatamente aquilo, tem que ser exatamente o nome do produto. Ou você pode botar, pode ser parecido sim com o nome do produto, mas tem que, porque por exemplo, você pode estar pesquisando um tipo de mouse, aí tem a versão 1.2, tem a versão 1.3 daquele mouse, aí você fala, pode ser parecido, aí ele vai te retornar algo parecido que tá bom. Vamos aqui olhar o exemplo, depois a gente vê os detalhes, tá? Temos essa tabela aqui, essa tabela bonita, de informações que a gente até viu de produtos anteriores, de exercícios anteriores. Temos os vendedores aqui na primeira coluna, vendedor 1, 2, 3, 4, 5, até o 13. Temos a região onde o vendedor vende, temos a quantidade de vendas que ele faz e temos se ele ganhou um bônus ou não para aquela venda, tá? E se você ganhou um bônus ou não nos produtos das aulas anteriores, não vai ficar aqui a questão. A questão aqui é, quanto o vendedor 7 vendeu? Aí você fala, pô, Leão, é fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o 7 tá aqui. Eu sei, gente, que é uma pergunta que parece meio idiota, né? Mas pensa assim, imagina se você tiver uma tabela dessas com 200 milhões de linhas, tá? Que é algo totalmente plausível. 200 milhões de linhas é, por exemplo, a população brasileira, né? 200 milhões. Então você pode acabar tendo o CPF aqui de várias pessoas e alguma coisa relacionada a elas. Então, assim, pense em coisas mais úteis do que essa pergunta que acabou de fazer, tá? Mas isso aqui é só um exemplo. Então, quando o vendedor 7 vendeu, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pesquisar o 7, tá? Aí ele vai ver, o 7 está aqui. Aí ele sabe que a coluna venda tá, essa aqui é a primeira coluna, essa é a segunda, essa é a terceira. Então ele vai aí você quer que retorne essa coluna aqui, que é a terceira, coluna de vendas. Precisa de algo que vai pesquisar nessa tabela aqui, que vai do A1 até o C14, mas pode botar a tabela inteira também, não tem nenhum problema. Então do A1 ao C14 ou do A1 ao D14, tá? Então você vai procurar nessa tabela, aí lembrando que o que acontece aqui no procv? O procv, ele vai pesquisar o nome de algo que está na primeira coluna que você põe, tá? Então, se você começar do B1 ao B14, ele vai pesquisar por região. Se você começar no A1 ao B14, como o A é a primeira coluna, ele vai pesquisar aqui no A mesmo. Então, você quer algo que pesquise na coluna A, o nome do vendedor, e a partir disso te retorne vendas, que é a terceira coluna se você começa a partir do A. Então, vamos lá. Pesquisar o nome do vendedor 7 para depois retornar vendas. Então, como que fica no procv ou no VLOOKUP, tá? O que você preferir. Você vai primeiro botar o valor pesquisado, tá? Que é vendedor 7, é o valor pesquisado. A1 ao D14 é a tabela, vai do A1 ao D14, tá? Pode pegar mais valores, tá? Pode ignorar a região bônus, não tem nenhum problema. O 3 aqui significa que você quer retornar a coluna 3, referente
ao que você acabou de pesquisar. Então você pesquisou o vendedor, o nome dele, aqui você achou o vendedor 7, quer que retorne a coluna 3. Lembrando que essa aqui é a primeira coluna, tá? Começa do 1. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Então é 1, 2, 3. Então, assim que ele achar o vendedor 7, vai retornar a terceira coluna, que é R$105.000. Então, quanto que o vendedor 7 vendeu? Se você botar VLOOKUP, vendedor 7 e tudo mais aqui, você vai achar R$105.000. Lembrando que é o seguinte, por default, o Excel, no VLOOKUP e tudo mais, ele põe verdadeiro para o último parâmetro, que é justamente o parâmetro que fala, se você aceita ser mais ou menos a sua pesquisa ou não, se é exatamente o que você quer ou não. Então, assim, se você quer o valor exato, é bom você esclarecer e botar false aqui, botar falso, tá? Aí você escolhe o nome em inglês ou português, falso ou false. Aí é o seguinte, você escreve isso para deixar claro para o Excel que você está procurando algo exatamente o que você quer. Como esses nomes aqui são muito parecidos, vendedor 1, 2, 3, pode ser que ele acabe retornando o vendedor 1, por exemplo, já que o vendedor 1 é um valor similar ao vendedor 7, tá? Similar para o Excel, na cabeça dele. Então, quando você faz a pergunta quanto o vendedor 7 vendeu, é bom você deixar claro que você quer exatamente o nome vendedor 7, não quer vendedor 1, 2, 3, não quer algo parecido. Então, por isso que você vai escrever falso no final. Então, vamos lá. É o nome que você buscou, a coluna, os dados que você tem, o número da coluna e, por último, false para indicar que você quer exatamente aquele valor. Aí ele vai te retornar R$105.000. Então você pode fazer várias perguntas para o Excel numa base de dados usando o VLOOKUP justamente para isso. Vamos lá, quais são os problemas do VLOOKUP ou desse tipo de função de busca? A primeira é, a função apenas olha para a direita, tá? O que significa isso? Significa que você começa na sua base de dados, ele vai olhar da esquerda para a direita. Você nunca pode fazer da direita para a esquerda. Então, assim, ele começa pesquisando na primeira coluna o nome que você acabou de botar. E a partir daí ele pode, no máximo, te retornar valores nas colunas depois, mas nunca nas colunas antes. Então, se você, por exemplo, está pesquisando por região, que é o nome do vendedor na região sul, por exemplo, você não pode usar isso aqui. Repara que isso aqui vai dar um grande problema, né? Porque a região sul está na direita e o vendedor está na esquerda. Aí se você botar assim, tá bem, então deixa eu botar toda essa base de dados aqui, qual o problema? O VLOOKUP, ele só pesquisa na primeira coluna, e a primeira coluna é o vendedor. Então, assim, o VLOOKUP, ele tem esse grave problema, ele só vê para a direita, nunca para a esquerda, tá? Fiquem de olho nisso. A função sempre retorna o primeiro achado, tá? Isso é importantíssimo vocês notarem. Significa que se você botar vendedor 7, tiver duas instâncias de vendedor 7 aqui, ele só vai te retornar a primeira, tá? Então fiquem de olho nisso, isso é importante vocês saberem. É claro também que tem outra coisa, se você botar eu quero mais ou menos aquele resultado, não precisa ser um resultado exato, o que vai acontecer aqui? Ele vai provavelmente retornar o que vendeu o vendedor 1. Então você vai ter esse grave problema. Você também não possui sensibilidade a maiúsculas e minúsculas. A e A é visto como a mesma letra. Isso é um grave problema também. Então, vendedor com esse V aqui maiúsculo vai ser visto como vendedor com esse V minúsculo também. É a mesma coisa para essa função. Isso, então, fiquem de olho nesses detalhes do VLOOKUP, tá bem? Gente, além do VLOOKUP, que eu já acho uma função muito difícil, porque ela tem 4 parâmetros e é importante vocês notarem ela e a gente vai usar muito ela. Vou falar só de mais uma função hoje, depois eu já vou passar os exercícios. A outra função é a função contrária ao VLOOKUP, que é o HLOOKUP. Então, gente, tem pessoas que vão escrever na vertical, tá? Vai botar na primeira linha o nome de cada coluna e depois vai jogando os dados na vertical, assim, de cima para baixo. Mas também tem gente que é diferente, que pensa de forma diferente e vai fazer o contrário aqui. Ele vai escrever o nome das colunas na primeira coluna, na verdade, então não faz nem sentido o nome das colunas, vai ser o nome das linhas. Vai escrever na primeira coluna o nome das coisas e vai escrever da esquerda para a direita. Então, assim, você tem duas formas de fazer no Excel. Tem gente que prefere uma, tem gente que prefere a outra. Eu prefiro que vocês escrevam na primeira linha o nome das colunas e vão escrevendo da direita, de cima para baixo. Eu acho que isso é uma maneira mais correta, até para na hora de exportar o arquivo, que o Excel identifica melhor quando exportar para CSV e para outros tipos de programa. Então, assim, eu recomendo vocês fazerem sempre uma coluna do tipo de cima para baixo. Mas tem gente que vai escrever da esquerda para a direita. Aí, o que a gente faz? A gente usa o HLOOKUP. Então, preste atenção aqui, gente, no HLOOKUP, tá? O que significa essa função? É procurar na horizontal, claro, e ela lembra muito o VLOOKUP, tá? Ou o PROC-V. Então o PROC-H vai fazer algo muito parecido, vai justamente usar 4 argumentos. Então vamos lá, o primeiro argumento,
como no PROC-V, é valor procurado, o que você está buscando. Depois é a tabela que você está usando. Depois é o número da linha. Ó, repara, antes era o número da coluna, ele ia da esquerda para a direita, procurando a coluna. Agora ele está procurando a linha. Ele vai de cima para baixo, vendo a linha. Também vai procurar e depois você também vai ter que indicar se é verdadeiro ou falso para ser o valor exato ou não. Então vamos lá, imaginem essa tabela aqui, gente. Nome, idade, salário. Se você parar para pensar, isso aqui é uma coluna, é uma tabela normal. Eu não pesquisei para vocês, pessoas que fazem ao contrário, põe nome, idade, salário e vai botando da esquerda para a direita. Eu acho muito esquisito isso. Nem vou dar esse exemplo para vocês não pensarem nessas ideias. Então, assim, vamos se a gente fizer a seguinte pergunta: qual o salário da terceira pessoa em ordem vertical? Então, assim, qual o salário da Cristina, no caso? Assim, você não precisa saber que o nome da pessoa é Cristina se você usar a fórmula HLOOKUP. Então, é o seguinte. Você vai pesquisar por salário, tá? Vai estar aqui, você vai botar a base toda aqui, tá? Nome, idade, salário. Você vai, então, pesquisar por salário, tá? Qual é a... No final, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá pegando... Ele vai pesquisar toda essa primeira linha aqui, ó. Ah, esse aqui é nome, mas ele tá querendo um salário. Então, ele vai ignorar essa primeira coluna. Aqui, essa aqui é idade, mas esse aqui é salário. Então, ele vai ignorar essa coluna aqui também. E aqui tá escrito salário. Ah, aqui também é salário. Perfeito. Então ele vai falar, é essa coluna aqui que essa pessoa quer. E depois, como a base de dados é da 1A1 até o C10, você vai ter que indicar também qual é a coluna que você quer. Então repara aqui, a primeira coluna não, primeira linha. Então a primeira linha aqui é a linha do nome das colunas. A segunda linha aqui já é o do Reanto. A terceira linha aqui é do Eduardo e a quarta linha é da Cristiana, que é a terceira pessoa de cima para baixo. Então, se você quer a terceira pessoa em ordem vertical, de cima para baixo, você tem que botar a quarta linha, né? Porque a primeira é a do nome. A segunda, a terceira e a quarta começa a vir pessoas. Então, segunda, terceira e quarta, então é a quarta que você tem que retornar. Então, repara que o HLOOKUP, ele é uma fórmula um pouco mais diferente. Ele vai, em vez de o PROC-V, né, que ele vê a primeira coluna, ele pesquisa o nome que você quer na primeira coluna, ele vai procurar pela linha. Ele vai olhar o nome que você quer na linha e depois, dado o nome que você quer na linha, ele vai falar, opa, o nome está aqui. Dado que o nome está aqui, ele começa a pesquisar naquela coluna e retorna a coluna que você quer. Então, olha na horizontal, depois retorna a linha que você quer. O outro olha na vertical, depois retorna a coluna que você quer. Entendeu? Um faz assim, outro faz assim na pesquisa. Gente, isso são funções de busca, tá? Então, assim, eu dei uns exemplos bem banais, porque são exemplos mesmo, mas agora eu vou botar um exemplo de verdade para vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios a partir desse exemplo de verdade. Isso aqui é uma planilha, assim, de uma loja, tá? Uma loja que existe, não foi inventado, foi um amigo meu que passou essa planilha dele. E reparem aqui que é justamente muito dado mesmo, tá? São mais de 10 mil, mais de 10 mil, mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Mais de 14 mil, mais de 15 mil, mais de 18 mil, mais de 20 mil dados, tá? E é claro que o tempo aqui é janeiro pro 1 e depois tem 2, 3, é fevereiro, março, tá? Tem o nome do fornecedor, tá? De um produto que eles compraram, o código do produto, a referência do produto, tem a quantidade que foi comprada, o valor que foi comprado, o custo, na verdade, desculpa, o valor que foi vendido, no caso. O valor que foi vendido, o custo da mercadoria, o lucro final e o lucro por dia que foi dado àquela mercadoria. Tipo, quanto tempo ele ficou para vender, né? No caso. E, gente, e aqui tem o nome de fato do qual foi o produto, né? Então, dá até para reparar que tipo de loja é essa. Eles compram algumas coisinhas, tipo açúcar, empapável, etc. Então, assim, você pode até ver que tipo de loja é essa. Mas o que é importante notar aqui, gente? Você tem várias perguntas que podem ser feitas para querer entender essa planilha doida que tem aqui com vários dados. Então, eu passei algumas perguntas que eu acho que vocês, como administradores dessa loja, gostariam de fazer, assim. Por exemplo, qual é o lucro total no tempo 1, que é no tempo de janeiro, tá? Qual é o lucro médio no tempo 6 dos produtos oferecidos pelo fornecedor tal? Talvez até para você remover um fornecedor ou não. Qual o nome do produto do código 102? Pô, alguém te dá o código, tá? Mas qual o nome daquele produto? Qual o produto de fato do que tem o código 102? Isso aí você usa PROC-V. Qual o nome do produto que mais vendeu? Qual o nome do produto que dá mais lucro por dia? Então você pode fazer essas funções usando o PROC-V, assim, isso vai te ajudar. O PROC-V vai te ajudar nesse exercício. É claro também que eu estou exigindo algumas coisas aqui que vocês já aprenderam, né? Que é SUMIF e por aí vai. E eu acho que vocês não vão ter muitos problemas não. Mas é divertido porque isso aqui é uma planilha real. Então
Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é PROC-V, o que é PROC-H, tá? Eu ponho o nome em inglês várias vezes, isso pode confundir vocês, mas eu acho muito importante vocês aprenderem o nome em inglês. Eu explico isso em aulas passadas. Aula que vem, a gente vê mais funções de busca, tá? Vamos continuar nesse mundo das buscas aí, para vocês ficarem perfeitos aí quando vocês forem na sua entrevista de estágio.